Provavelmente as pessoas achavam que era jogar, deixar lá, envelhecer e deixar morrer lá, né? Que idoso, se cair, pode morrer. Ponto, simples assim. Então, um movimento em falso vai gerar uma lesão no ligamento ou no joelho tal. Pra mim, hoje em dia, uma cirurgia, recuperação, 15, 20 dias. Pro idoso, às vezes, é irreversível. Eu cheguei num ponto que eu estou em depressão, porque eu não tô conseguindo trabalhar, não tô conseguindo exercer minha função. Isso gera um outro conflito, porque minha mãe também tá precisando de mim, eu não consigo, impotência, não sei o quê. Eu falei, caramba, é tudo, não tem como. Não é exatamente nem necessidade da pessoa que está deixando lá, é necessidade do idoso, ele precisa disso. Posso parar de trabalhar para cuidar do meu ente querido? Não posso, a vida continua, as contas chegam, a realidade continua batendo na porta. O cuidador é o cara que está lá executando uma tarefa de acompanhamento contínuo, que é o que vocês fazem lá. Lá naquele caso, ele tinha uma acompanhante. Infelizmente, a pessoa simplesmente colocava o idoso para dormir o dia inteiro, o máximo possível, para ela ficar fazendo coisas que talvez não sejam relevantes. Então, não acho que seja um cuidador. Ou você adoece e morre, ou ela vai morrer antes do que você imagina. Você quer perder sua mãe agora, sendo que ela podia estar vivendo 5 anos, que seja? Deu, porque estava afetando o casamento. Não é só... Imagina eu e a Kevin. Se eu começar a despirocar, vai afetar ela também. Vai afetar. Entendeu? É largar, não é aquela coisa cultural. Não é abandono. É dar a chance dele continuar vivendo tão bem, ou até melhor, e viver por mais tempo junto de vocês. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Amar Residencial. Aqui a gente fala sobre envelhecimento, cuidado e qualidade de vida de forma humana, prática e sem tabu. Ao longo dos episódios, a gente tem mostrado que falar sobre velhice é também falar sobre família, tomada de decisão e responsabilidade, estrutura, acolhimento e mudança de mentalidade. E no episódio de hoje nós vamos trazer uma conversa com um olhar um pouco diferente. Nosso convidado atua nas áreas de educação, desenvolvimento, negócios e processos. Alguém que construiu uma trajetória marcada por transições profissionais importantes, pelo olhar para a solução de problemas e pelo papel de orientar pessoas com mais clareza e direção. Mas, além da vivência profissional, ele também passou por uma experiência pessoal, que mudou sua forma de enxergar o cuidado com a pessoa idosa. É um prazer receber aqui, no dia de hoje, no podcast Amar, o nosso convidado, Alvin Spínola. Seja bem-vindo! Ele veio! Antes tarde do que nunca, né? Tarde do que nunca. Só faltou um bolinho hoje, certo? De cenoura. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. E eu vou falar sobre o que você falou. De forma muito profunda, vocês vão se surpreender. Nossa, adoro. Amém. Gosto assim, assim gosto seja. assim, gosto assim. Manda bala. Muito bom, então vamos começar aqui. Alvin, durante muito tempo, existe uma ideia bastante negativa, que é em torno de casas de repouso, né? Na sua percepção, de onde vem essa resistência? Na minha percepção de vivência, vem do que foi. Eu, por exemplo, até conhecer vocês, era um deles, inclusive. Eu era leigo, não sabia o que era, só ouvia, nunca vi nem ouvi, só sabia que existia, né? Mas, assim como a vivência que a gente vai contar aqui daqui a pouco, eu simplesmente achava que era o lugar para deixar as pessoas lá por um momento de dificuldade. Imagina a minha mãe, ficou velha. Tá difícil cuidar dela, e vai ser difícil. Provavelmente vocês passam por isso todos os dias, né? Sim. Existe aquela coisa, porra, ela cuidou de mim quando eu era neném, limpava minha bunda e agora eu não vou ter como retribuir. E não dá. E realmente não dá. Provavelmente as pessoas achavam que era jogar, deixar lá, envelhecer e deixar morrer lá. É isso, de certa forma é. Mas aí é o ressignificado que os bons lares de idosos, como o de vocês, fazem. Mas assim, como em todo mercado, tem gente boa, tem gente não tão boa. Com certeza. E infelizmente os bons acabam pagando pelos maus, mas eu acho que é cultural, é crença. Eu ia falar isso. E talvez seja a maior barreira que mudar cultura e mudar hábito demora e vai continuar demorando. É isso mesmo, eu ia falar. É exatamente uma questão de cultura que a gente ainda vive no nosso país, mas isso está mudando. E a gente pode Eu expandir vejo já mudanças. para todo lugar, né? Lar de idoso, beleza, tem essa questão sentimental. Mas tem escolas ruins. Tem receio dos pais hoje de realmente deixar os filhos numa escola que seja a extensão da educação de casa. Então não dá para generalizar. E eu tenho uma postura no seguinte sentido: tomo cuidado, sim, é um ente querido, é minha mãe, é meu pai, é meu avô, é periquito, papagaio, que seja.
Mas vamos confiar primeiro para depois desconfiar. Sim. Entendeu? Mas é cultural, não tem jeito. E quebrar barreiras culturais, vocês devem saber mais do que eu. Leva tempo. Isso aí. A gente envolve vida, o que é muito... Por exemplo, você pode comprar uma água de R$1 e tem aquelas águas que custam R$80. Agora, quando a gente fala de vida, não é a água que você vai beber e não depois... é descartável, né? Exatamente. Então, realmente... A questão do sentimento, da afetividade, é o que pesa muito, né? Então, não tem jeito. A gente vai ter sempre essa barreira, porque a pessoa chega pra gente com muita culpa. É natural isso. Todas as vezes que eu recebo as ligações, você vê, a gente recebe ligações, a gente recebe pessoas, você viveu isso, as pessoas chegam pra gente com a culpa. Então, pra gente isso é super natural e é o tempo que vai fazer isso mudar. Inclusive, o que você acha que pesa mais nessa decisão? A culpa, o julgamento social, a desinformação ou o apego ao modelo antigo de cuidado? Eu acho que um pouco de tudo, mas a maior... Tem uma pessoa lá num grupo que eu participo que fala que a maior dívida, o maior problema de qualquer lugar é a ignorância. E a ignorância vem de falta de informação. Então, se você não conhece, as pessoas naturalmente acabam fazendo uma repulsa. Se eu não conheço, eu não vou me meter lá. Primeira coisa. Além disso, tem a questão do hábito. Pra gente ter um hábito, a gente demora 70 dias, 90 dias. Imagina só, eu tenho há 60 anos um ente querido na minha casa. Aí agora eu tenho que desaprender a ter essa pessoa na minha casa. Então não vai ser em 90 dias que eu vou desaprender. E aí você tem a questão da culpa, a pessoa, vamos assim, nivelar por cima, né? A pessoa que cuidou, ela quer retribuir. É uma pessoa amorosa. Não, eu tenho que retribuir. Só que a vida não é assim. Posso parar de trabalhar para cuidar do meu ente querido? Não posso, a vida continua. As contas chegam. A realidade continua batendo na porta. E aí Pode continuar. Não, pode falar. Não, até se você parar de trabalhar, vamos pensar nessa possibilidade. Não é só uma questão de tempo, é uma questão de técnica. Eu acho que é uma questão de saúde também. Saúde. Porque eu sei escrever, mas se eu não souber escrever, eu preciso ou que alguém me ensine, ou que alguém faça por mim. E quando você fica velho, eu digo que, pelo menos uma comparação meio superficial, você volta a ser criança. Só que ser criança com a bagagem da tua vida inteira. Então você acaba desaprendendo algumas coisas se não tiver estímulo todo dia, se não tiver um cuidado. Você acaba tendo um problema de joelho, de coluna e tudo mais. Sim. Eu vejo pelo meu professor de jiu-jitsu, que eu acho que ele conversou com vocês, né? Sim. Ele tem essa questão das alavancas do corpo e tudo mais, então existe como fazer um movimento. Isso eu aprendi com vocês, né? Que idoso, se cair, pode morrer. Ponto, simples assim. Então, um movimento em falso vai gerar uma lesão no ligamento ou no joelho tal. Pra mim, hoje em dia, uma cirurgia, recuperação, 15, 20 dias. Pro idoso, às vezes, é irreversível. Às vezes nem dá pra fazer porque é de risco, já vira uma cirurgia. A avó da Kiev, eu não sei o que acontece com ela, eu acho que ela vai demorar mais uns 80 anos pra morrer. Ela caiu da escada acho que vai fazer 90. Quebrou a clavícula. O médico falou, não dá pra operar. A chance de você morrer na operação é muito maior. Tá bom, e agora? Ferrou, vai ficar quebrado o dia inteiro. Deu 30 dias, estava totalmente recuperada sozinho. Então tem esses milagres que acontecem. Sim. Mas o risco de uma cirurgia para ela é inviável. Mas os milagres também são exceções. É 1 em 1 milhão, talvez. São exceções. Mas como você falou, tem técnica, tem desinformação, tem culpa, tem julgamento. A gente passou por isso, a gente já falou sobre isso, mas é um combo de tudo. Mas a desinformação para mim é o pior. Que momento você acha que o cuidado, ele deixou... o cuidado especializado, ele deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade? No dia que eu descobri que ele existe. Porque se eu não descobrisse isso, eu também ia estar no meio do bolo da galera. Porque teve um dia que eu tava lá com vocês e eu vi uma pessoa chegando e falou, eu quero fazer um orçamento e tal, não sei o quê, bababá, bebê. Aí eu olhando sobre um outro aspecto, né? Um outro olhar talvez, do vendedor, como fazia e tal. Aí a pessoa falou, não, eu cheguei num ponto que eu estou em depressão, porque eu não tô conseguindo trabalhar, não tô conseguindo exercer minha função. Isso gera um outro conflito, porque minha mãe também tá precisando de mim, eu não consigo, impotência, não sei o quê. Eu falei, caramba, é tudo, não tem como. Não é exatamente nem necessidade da pessoa que está deixando lá, é necessidade do idoso, ele precisa disso. Sim. Para ele sobreviver. Sim. Exato. E aí é a grande virada de chave, né? Que a gente conversa muito sobre isso, que deixar o seu ente querido no lar de idosos não é largar, não é aquela coisa cultural. Não é abandono. É dar a chance dele continuar vivendo tão bem, ou até melhor, e viver por mais tempo junto de você. Para quem tá cuidando, não é só também uma questão de saúde física. É o que a gente acabou de falar, saúde mental também.
Quantas famílias, quando chegam e tudo mais, eu falo assim, você vai conseguir fazer uma musicoterapia uma vez por semana em casa? Não. Uma arte terapia, desenhar, pintar, colar, não. Uma fisioterapia. Fisioterapia você tem que contratar o profissional, até dar e tal. Mas 2 vezes por semana? Então, assim, dificulta, porque a maioria das famílias, quando procuram realmente um residencial, já tentou cuidar e tá cansado, tá exausto, tá ficando doente e tudo mais. Então, muda-se mesmo a concepção que o idoso, ele é muito melhor para ele ali, tem todo um ambiente. Agora, assim... Aí, a janela de tempo é inversa, né? Imagina quando você teve um filho, você passa perrengue no início, né? A gente vira à noite e tudo mais. Só que a gente tá na flor da idade, 30, 40, 45 anos, energia. E essa criança vai passar 1, 2, 3 anos dependendo, e depois ela tá andando, tá sobrevivendo, já sabe comer. Muda. Aí na hora que a gente começa, beleza, agora eu consigo desafogar. O idoso é o inverso. Na hora que você também está num declínio, no platô para um declínio da sua vida, ele tá indo muito. E é aquela coisa que você fala, né? 1 ano para um idoso é a diferença de vida e morte. Nossa, com certeza. Agora sim, você falou que acompanhou uma família, até para o nosso público que tá em casa, entender um pouquinho, né? Vamos dar um passinho para trás, da onde que surgiu o Alvinho, o que que ele faz? Tá. O que eu faço hoje ou o que eu fiz? O que você fez pro nosso, como residencial, para você acompanhar essa família? Não, primeiro vamos fazer contexto, né? Minha formação é Ciências Aeronáuticas, até uma história que eu fiz agora, coisas improváveis se conectando, né? O que um piloto de avião tá fazendo aqui? E o que um piloto de avião chegou lá, né? Essa visão de gerenciamento de risco, tomada de decisão, liderança, processos, etc. A gente fez um trabalho juntos para organizar algumas coisas que são muito relevantes. Também não teria feito se não fosse com pessoas íntegras, esse é o primeiro passo. Então já começou aí, né? É chocante quando você chega num lar de idosos e tem uma expectativa ruim. Aí quando você tem um senso de esperança, eu falei, legal, eu posso fazer alguma coisa aqui. Primeiro passo. E aí eu cheguei lá, falando do caso especificamente, começamos a trabalhar e tal, e aí não sei, é alinhamento dos seres divinos, que o padrasto da minha esposa precisou de alguma coisa nesse sentido. Ele estava indo pro caminho que a gente tá falando aqui, indo para um esgotamento primeiro físico, que depois um esgotamento mental. Ele tem um bar que ele trabalha com a esposa, e a mãe dele tinha um cuidador em casa. E aí a gente pode falar sobre cuidadores e cuidadores também. Sim, é um outro. Hoje eu entendo que cuidadores são pessoas que realmente dão amparo. H24 na aviação se fala, ou 24 horas por dia. E um cuidador não é um observador. O cuidador é o cara que está lá executando uma tarefa de acompanhamento contínuo, que é o que vocês fazem lá. Lá naquele caso, ele tinha uma acompanhante. Infelizmente, a pessoa simplesmente colocava o idoso para dormir o dia inteiro, o máximo possível, para ela ficar fazendo coisas que talvez não sejam relevantes. Então, não acho que seja um cuidador. Mas beleza, não vamos julgar. Aí, o que estava acontecendo? Como a gente acabou de falar que 1 ano para o idoso é a diferença da vida e a morte, a pessoa ficava mais... O idoso que precisa de energia e disposição, estava ficando mais cansado do que o normal, mais irritada, não conseguia mais andar direito. E aí, você via que, beleza. Aí, eu falei, cara... Você não quer ir lá conversar com um casal e tal, que tem um lar de idosos bom e da turma, que eles podem ajudar vocês? Primeira coisa que ele falou, não, vou largar minha mãe, não sei o quê, bababá, bebê, não, eu vou cuidar. E aí, por sorte, talvez, não sei, a esposa dele, que é a mãe da minha esposa, minha querida sogrinha, um amor, um beijo pra você, vou te falar com você daqui a pouco. Ela também chegou a essa conclusão e falou, Celso, você vai adoecer talvez mais do que a sua mãe. E o problema é que a família dele tinha a crença cultural. Como é que você vai fazer isso com a nossa mãe? Com a maioria, não sei o quê. Só que agora é o contraponto, né? Quem era a pessoa que estava lá cuidando? Ele. E os outros? Só observando. Ninguém tá na pele dele. Ninguém Ele tem que acordar às 5 horas da manhã e fazer o bar, ficar o dia inteiro, fechar conta, preocupação. Hoje eu não pude abrir o bar porque tive que cuidar da minha mãe que ela tá mal. Tá, e a conta? O cuidador faltou e assim vai. Então, se a pessoa tá botando o idoso pra dormir, pra mexer no celular, imagina o que ela não faz em outras horas, entendeu? E aí você perde talvez o maior amparo que você tem nessas horas, que é a confiança nas pessoas. Sim. Então, se você perder a confiança, assim como se você perder a confiança na escola, na babá, acabou. Ela tá cuidando do seu bem mais precioso. Do relacionamento. Assim como meus pais são meus bens mais preciosos, meus filhos também são. Então, você vai largar com qualquer um? Não dá. Não. E aí eu falei pra ele, cara, é cultural, você vai sofrer um pouquinho, mas você vai se adaptar. Só que eu acho que a grande pegada foi, se você não fizer isso, e a minha sogra falou, ou você adoece e morre,
ou ela vai morrer antes do que você imagina. Você quer perder sua mãe agora, sendo que ela podia estar vivendo mais 5 anos, que seja? Aí eles foram lá e conversaram com vocês. Ela deu esse checkmate? Deu, porque tava afetando o casamento. Não é só... Imagina eu e a Kev. Se eu começar a despirocar, vai afetar ela também. Vai Com afetar, certeza. entendeu? Com certeza. Então, a desconexão é traumática. Precisa chegar nesse ponto? Não. Mas aí teve que ter uma conversa e tal. E mesmo depois que foi decidido, vocês viram que ainda precisa. É um processo. É um processo. Então, é isso. Eu acho que chegou num ponto de que ou isso ou aquilo. Infelizmente, muitas pessoas ainda vão pro aquilo e acabam, não sei, perdendo essa chance, mas foi a experiência que eu tive de uma quebra de barreira cultural por falta de desinformação, mas tudo levou confiança, tempo, e eu acho que a pessoa que tá lá com vocês tá melhor do que estava. Nossa, ótimo. Legal. Até demais. Então, assim, acontece, problemas acontecem o tempo todo dia, mas eu acho que ela ganhou uns belos anos de vida aí. Ganhou mesmo. Agora sim, vamos lá. Óbvio que não é o foco aqui, falar da Via Prep, mas assim, você esteve conosco para, ainda contextualizando, voltando aqui para o nosso público. A Via Prep, que é a empresa do Alvin, começou para a gente padronizar os processos que já existiam no residencial, passar para o papel e deixar algo ainda mais formal e tudo mais, né? Então, por isso que ele acabou acompanhando vários processos. E vem acompanhando ainda. Vem acompanhando ainda. Talvez eu nunca largue. E aí você comentou... São meus queridinhos. Vai continuar. Aí você comentou desse processo que você acompanhou com a família e tudo mais. E o que mais mudou o seu olhar depois de acompanhar essa Em relação família? ao que especificamente? A cena inteira, né? Viu ali a família naquele, entre aspas, desespero, porque chegou num limite, né? E aí você teve ali cara, não é só deixar aqui. Assim, eu fui transformado indiretamente, porque eu digo assim, se a minha sogra tá ruim, a minha esposa vai estar preocupada, ela vai ter que cuidar, o meu padrasto também. Afeta todo mundo, não ciclo. afeta só os dois. Não. Vai afetar todo mundo. Então, o jeito que eles foram atendidos, o cuidado, a adaptação, o posterior, que todo bom lar de idosos deve fazer também, mas o cuidado, a comunicação, o ajuste, a adaptação, a recepção, o dia a dia. O problema vai acontecer, ninguém é perfeito, vai dar BO, até porque é um ambiente de risco. As pessoas não têm ideia. Nossa, eu acabei de falar que, não sei se foi você, eu vi na internet, se cair pode morrer, se pegar um resfriado pode morrer, Sim. se mexer errado pode morrer, se tomar um remédio errado pode morrer, então é risco o tempo todo. Você falou eu vou mais longe. Um ambiente de risco mesmo. Se ele estiver andando, tiver uma osteoporose, ele pode quebrar e depois cair, então ele pode morrer também. Olha isso, que Entendeu? loucura. Então, talvez seja um cenário até um pouco mais crítico do que um hospital, que tem áreas mais críticas, mas é meio gerenciável, mas ali é o tempo todo. E são pessoas que, teoricamente, estão saudáveis, estão ativas, não é aquela pessoa que está só na cama que precisa de cuidados paliativos. Não, eles estão querendo correr riscos o tempo todo. Por isso que eu falei, ela tá boa até demais, porque ela quer ser jardineira, ela quer fazer um monte de coisa. Então, assim, você fala, opa, aí o olhar tem que ser mais atento ainda, né? E aí é legal, porque vocês não têm nem o direito nem o dever de podá-la. Vocês têm que estimular o desenvolvimento. Sim. Mas em contrapartida, vocês estão atentos o tempo todo. Tem que estar. Então, a maior mudança e é o que a gente trabalha, né? Que os cuidadores que estão lá, tem a questão do cuidado, do afeto, do amor e tudo mais, mas também tem que ter aquele senso de responsabilidade que é olho aberto 24 horas por dia. É um no peixe, outro no gato. Nossa, em um tempo. segundo que você vira pra lá, tudo pode mudar. E aí, mais uma vez, né? A gente tá falando de um idoso. Um idoso que cai e tem um problema, afeta os cuidadores emocionalmente. É uma carga emocional grande. Afeta os próprios outros idosos. Então, é um ecossistema que tem que estar redondinho, assim, de uma maneira... Aí eu faço paralelo com a aviação, né? Tem que estar tudo muito bem conectado, de tal maneira que uma coisa que sai, o risco vai lá pra cima. Então, é gerenciamento de risco o tempo todo. Perfeito, o risco vai lá pra cima. É a maior conexão que eu posso fazer com o meu ambiente, assim. Você tem uma formação, né? Tem experiência em educação, processos e desenvolvimento. Como que isso tudo conversa com o universo aí do cuidado com os idosos? Primeiro que o meu mantra que eu aprendi nos encontros empresariais que eu faço por aí, que eu acho que toda empresa deveria ou deve ser uma empresa de educação. Esse é o primeiro ponto. Inclusive, então, eu preciso abrir um parênteses, já que você está falando isso.
A gente já falou aqui, a gente está em desenvolvimento, inclusive com o Alvino. Daqui a pouco aí, ó... Spoiler, gente. É um spoiler. Teremos um curso aí de cuidadores online a nível Brasil. Se preparem. Em alto nível. Alto nível. Porque, imagina só, vamos trazer pro cenário. Aqui, vocês são os hosts do podcast. Pra quem nunca participou de um podcast, vocês não tem que me educar como chegar, o que vai ser falado e tudo mais. Me pediram no roteiro. Então, indiretamente e diretamente é uma educação. Vocês têm que ensinar os funcionários de vocês como fazer. Vocês têm que cobrar os funcionários. Vocês têm que ensinar os idosos algumas coisas. Então, se você não se coloca no papel de educador, a chance de você não ter sucesso em qualquer área que seja é muito grande. Então, essa é a primeira coisa. Quando a gente fala para negócios, que foi o outro ponto, aí a gente pode tratar de 1 milhão de maneiras. Tem educação empresarial, tem educação convencional e tudo mais, mas falando de business, se você entende que você é educador, que você ensina pessoas, você naturalmente consegue ter frutos muito grandes para o seu negócio de qualquer maneira. Você vai criar um treinamento específico para comercializar para cuidadores, em altíssimo nível. Por quê? Porque eu quero ensinar como nós fazemos em altíssimo nível. Mas, cara, imagina a oportunidade que você tem de recrutar pessoas, transformar a vida dessas pessoas, dar uma chance de um emprego, participar de um lugar que transforma realmente no cuidado, etc, etc, para que você consiga recrutar os melhores. Então, acaba sendo uma base de conexão, educação, transformação de pessoas, receita. E aí, quando você fala de desenvolvimento humano, acho que eu já expliquei muito. Porque se eu, como observador, parceiro, vivência de família, conseguir me transformar, imagina o Celso mesmo, o quanto que ele não se transforma todo dia, que é a mãe dele diretamente, sim. Os familiares. E pode ser a pessoa que mais te odeia, que mais te ama. Em algum momento ela vai ser tocada e vai ser transformada. Então, tudo se conecta. Educação, business, transformação, desenvolvimento humano, a gente só se torna melhor. Basta ter olhar para isso, né? Aí você tem que ser aberto, Basta ser aberto para isso, ter olhar para isso, porque senão as coisas vão acontecer no automático. Eu faço um paralelo com um casal que está trabalhando comigo agora, que são meus parceiros em marketing. O marketing é um setor que vou usar a palavra prostituído. As pessoas não confiam porque tem muita gente que fala, promete muito, entrega pouco. Aí criou-se uma crença de que todo mundo é igual. O que quando eles me abordaram, eu resolvi fazer? Eu me abri. Se der errado, beleza. Se der certo, cara, deu muito certo. Eu vou deixar uma crença minha afastar uma pessoa que está realmente querendo me ajudar, e isso eu aplico para os meus pilotos, por exemplo, e tudo mais. Porque é um ambiente com muito preconceito. Eles sempre acham que tem alguém querendo tirar meu dinheiro. Na verdade, não. Eu quero sim o teu dinheiro, porque eu sou uma empresa, eu preciso dar lucro. Mas eu preciso te ajudar. Eu tenho experiência, eu tenho know-how e tenho como te ajudar. E se não satisfazer as suas expectativas, você me fala, porque eu sou aberto a feedback, e eu tô pronto para melhorar e satisfazer as suas expectativas. Claro. Então, se você não se abre pro mundo e aproveita esse mundão que é muito grande aí, cara, você acaba se limitando. É uma frase que eu poderia usar para qualquer coisa, inclusive para quebrar a crença dessa questão dos lares de idosos. Se abra, vai para frente, deixa acontecer. Claro que você vai fazer pesquisa. Não. Você não vai largar seu idoso em qualquer lugar. Claro que de forma responsável. Exatamente. Não é assim, vamos testar tudo. Aí gerenciamento de risco, né? Não, de forma responsável. As famílias entram em contato comigo, muitas vezes falam assim, eu tô procurando, qual que é o valor? Aí eu falo, não, vem aqui visitar, você vai conhecer o ambiente, você vai conversar com os idosos, você vai conversar com os funcionários, às vezes tem família visitando, você conversa. Não é assim, não, qual que é o valor? Não, mas você não deve pagar, tudo bem, mas aí você pode procurar outros também, às vezes dá pra você pagar, às vezes não dá. Não é uma questão só de pagar, é uma questão de entender como que funciona todo aquele ambiente. Mas olha que legal, né? A gente tá falando de pessoas, né? Minha avó, minha mãe, futuramente, tudo mais. Se eu ligo pro lugar que eu quero deixá-los sob cuidado de alguém, que é o meu bem mais precioso, e a minha atitude na primeira ligação é perguntar qual é o valor, eu tô fazendo uma relação transacional. Eu só tô preocupada com dinheiro. Sim. Eu sei que o financeiro tem casas e casas, tem valores para todo lugar, tem de R$1 a $1 bilhão. E vai impactar, lógico. Claro, impacta. Mas não é muito melhor você se abrir e perguntar... A minha preocupação não é exatamente o dinheiro. Se não couber no bolso depois, legal, mas tem que ser secundário. Eu tenho que ligar para qualquer lugar perguntando como você cuida, quais são seus princípios, seus valores, se eu me alinho com isso, quem são os donos, qual é o histórico deles, são aventureiros, se não são. Então, se você como cliente coloca na frente o dinheiro, eu não estou falando que o dinheiro não é importante, pelo contrário.
Minha mulher fala, eu gostaria de estar pegando meu jatinho executivo e ir para Maldivas agora. Tenho dinheiro para isso? Não tenho. Tenho prioridades agora? Posso conseguir um dia? Posso, vou trabalhar para. Mas não é sobre relações transacionais. É realmente um relacionamento, e aí eu acho que é uma via de mão dupla que vocês trabalham, né? Você recebe uma pessoa e você quer deixar esse cuidado para outra pessoa. Mas você acha que existe aí uma certa falta de educação em relação à sociedade aí, que é sobre o envelhecer, o cuidar e o pedir ajuda? Eu acho que para tudo, não é só para isso. As pessoas estão no mundo digital, aí o celular, acabou que o imediatismo é tudo para ontem, ninguém se planeja para nada, e eu posso botar aspecto financeiro, ninguém faz poupança, ninguém faz investimento, ninguém faz nada. E aí, imagina só, meu pai tem 65 anos hoje. Ele já está se planejando ao planejamento sucessório dele de herança, de redução de carga de trabalho há 5, 10 anos, mas ele é a exceção. As pessoas só começam a pensar nisso quando o BO chega. Água bateu na bunda. O meu personal fala, meu amigo, desde que eu passei dos 30, agora você está se preparando para a sua velhice. Então, se você continuar engordando e emagrecendo o tempo todo, uma hora a conta vem. Se você não se cuidar, uma hora a conta vai vir. E provavelmente vai vir quando você precisar mais. É a hora que vai ter um projeto grande, um gás, você ia precisar estar com a saúde em dia e você vai estar debilitado. É isso que você quer para sua vida? Não. Então, é um conjunto de tudo, é planejamento, é cultural, é crença, e as pessoas só deixam para resolver lá no final. É a conta do investimento financeiro. Se eu fizer R$1 todos os dias desde que meu filho nasceu, quando ele tiver 18 anos, ele vai ter um belo engordamento lá dos juros compostos. Para a vida é a mesma coisa. Se eu botar R$100 hoje em dia numa poupança, provavelmente eu consiga pagar o residencial Amar no preço que ele quiser quando eu tiver meus 65 anos. Não vai ser uma preocupação para mim. É questão de prioridades. E tirando o dinheiro, vamos fazer a mesma analogia, se você conseguir um pouco de massa magra todo mês, quando você tiver com 60 anos, eu falo que eu mudei minha meta de vida hoje aí para academia, para com 80 anos de idade, eu conseguir levantar de uma cadeira sozinho, é isso aí. Sem ajuda. Isso então, aí. assim, então também é um investimento a longo prazo no seu corpo, né? E para tudo, né? Você investe na sua empresa, na sua saúde, na sua família, no seu filho, na sua esposa. Para tudo, para a pessoa que está no marketing, é investimento o tempo todo pensando no longo prazo. O longo prazo sempre vai vencer. Agora, pensando em processos, que é a sua área aí, por que estruturar o cuidado é tão importante quanto ter somente uma boa intenção? A gente está falando de risco, certo? Então, qualquer coisa que saia do lugar pode gerar um risco muito grande. E o risco maior é perder a vida de uma pessoa que está lá. Ponto. E aí tem as consequências que eu já falei para vocês. Então, garantir que todo mundo faz do mesmo jeito é o primeiro passo para que você consiga, independente da pessoa que está lá cuidando, você consiga dormir tranquilo, vocês como donos e responsáveis no final das contas pelo residencial. Afinal, vocês assinam lá que vocês são os responsáveis pelas pessoas que estão ali. Então, procedimentar, organizar, repetir, treinar constantemente na minha opinião, e aí, educação, né? É a única maneira de você garantir que todo mundo faça do jeito que tem que ser feito. E aí não é sobre o jeito que eu acho que é, que ela acha que é, que ele acha que é. É o jeito que a organização quer que seja feito. Claro que aí tem uma linha muito tênue entre aquela questão de autoritarismo e você ser aberto a feedback. Não é porque você cravou na pedra hoje um processo que ele não pode ser mudado. Na verdade, ele tem que ser evoluído o tempo todo. Hoje vocês têm um perfil de idoso. Daqui a 10 anos vai ter outro perfil de idoso. Daqui a 5 anos vai ter perfis totalmente complexos e distintos lá dentro de um mesmo ecossistema. É vivo, o processo é vivo. É isso aí, tem que ser. Que se não for, é o que o meu professor fala, se você para, você regride. Ninguém evolui parado. Parou, no dia que você parou, você está regredindo. Então você tem que estar em constante evolução. E naturalmente, como qualquer ambiente crítico, se você é muito bem treinado, procedimentário e tudo mais, você garante que, independente se todos os seus funcionários saírem hoje, você é capaz de treinar mais 50 todos os dias da sua vida. Isso é para tudo, tá? Claro que em alguns lugares tem mais risco, não. A aviação, por exemplo, é a mesma coisa. Eu não posso pensar... Teve um acidente recente de um avião que decolou em Guarulhos, explodiu o motor. A baixa altura com muito peso. Eu não tenho tempo para pensar. Eu só tenho que executar. Se o procedimento é muito bem estruturado, primeiro passo. Mas além do procedimento estar no papel, tem que ser treinado. Tem que ser treinado quando? Todos os dias. Por quem? Pelos líderes, pelos treinadores, tem que ter avaliação, tem que ter cobrança. O tempo todo. Quer moleza, senta no pudim. Não é lugar para moleza, porque é muito pesado. O risco é muito alto. Na sua visão, qual que é a maior diferença ali entre o serviço improvisado do serviço
profissional mesmo? Vamos dizer assim, no final das contas, eu acho que o target, o alvo vai ser o mesmo, tá? Mas o caminho é muito distinto. O jeito como essas coisas fazem, no improviso, eu acho que o improviso sempre tem que ter uma parcelinha. Tem que ter sempre uns 5% aí que o fator humano, ele tá no meio do sistema. Não dá pra robotizar. Quer dizer, talvez um dia dê, né? Vai, do jeito que o mundo tá indo. Pode ser que um dia dê. Enfim. Mas o fator humano é a única coisa que nos diferencia das máquinas por motivos óbvios. Então, cada pessoa tem um histórico, tem um passado, tem um futuro que pode agregar de forma criativa numa situação de altíssimo risco. Eu digo que tem casos de incidentes e acidentes de aviões que foram evitados simplesmente porque o cara ouviu na infância dele que era melhor fazer assim ao invés do que assado. E salvou. Nossa, ponto. Que coisa. Tem hora que vocês vão ver que, cara, não dá pra fazer do jeito que tá escrito. Isso aí. É muito rápido. Se não sair daqui agora, vai morrer. Se a ambulância não chegar em 1 minuto e era pra chegar em 15, que estaria no tempo, vai morrer. Então tem que ter um fator humano. Mas isso não quer dizer que todo mundo pode fazer do jeito que quer. Então existe um norte, uma bússola, uma linha, todo mundo navega em cima dessa linha, porque senão, aí vira zona, né? Sim. Você trabalha em diversos tipos de empresa. E aí, óbvio, na nossa tem uma outra experiência, né? A nível pessoal seu, o que isso que você aprendeu e tomou como uma responsabilidade familiar mesmo, que você vai levar isso para sua família? Nos outros lugares que eu tô passando, existe muita questão do business. Acho que pesa mais. Times comerciais, a organização de equipe, mas de tal maneira que a empresa siga padrões e que no final das contas o lucro seja o objetivo final, que as coisas... Exemplo, vou instalar um painel elétrico. O cara não tá instalando por quê? Porque a comunicação não tá assertiva e tal. Qual é o risco? Atrasar uma obra. Sei lá, um contrato não ser fechado. Beleza. É um risco, pode dar ruim, pode falir e tudo mais. Mas do lado do amar, tem 90% de ser humano e 5%, eu vou dizer de lucro, mas não me entendam mal, porque vocês querem, vocês têm que pagar as contas. Mas o lado humano é muito pesado. E entender que o perfil de pessoas, de cuidadores ali, são pessoas de mais idade já, não é gente nova, apesar de ter muita gente nova ali, mas já é de idade, que é pesado para elas, e mesmo assim elas fazem com gosto, talvez elas nem tenham noção da importância delas dentro do papel das famílias e do idoso. Dentro do residencial, acho que sim, mas dentro da transformação dentro da família, o quanto que elas impactam, por exemplo, do padrasto da Kiev, o quanto de carga emocional que eles... Porque tá tão no automático, é tão não normal, tem noção. Que eles não perceberam isso ainda. É isso aí. Então, aí o papel da liderança, mostrar, etc., valorizar o tempo todo, mas é o cuidado. Da mesma maneira que as pessoas estão cuidando da mãe do Celso, por exemplo... Eu posso cuidar do meu filho, eu posso cuidar da minha esposa, eu tenho que ter mais paciência, eu tenho que ter mais resiliência. Quando você vira adulto e que você está dentro do ambiente corporativo, a gente fala que a andragogia prevalece e é uma creche de adulto. Todo mundo tem birra, todo mundo tem vontade, todo mundo acha que ainda pode fazer tudo, e as pessoas não conseguem ser capazes de assumir que, olha, eu não consigo mais levantar sozinho, eu preciso de ajuda. Isso é difícil para o ser humano. Se colocar num papel de humildade para pedir ajuda... para uma pessoa que é independente a vida inteira, é complicado. Então, eu tô 100% disposto hoje a pedir ajuda. Se eu não sei, eu falo. Se eu sei também, eu me posiciono. Se eu discordo, eu falo. Mas tudo com muito cuidado, muita tranquilidade, sabendo que existe um limite. O idoso, ele tem muitos cuidados, mas ele também tem problemas que eles precisam ser tratados no sentido de educação, respeito. Então, tem que ter um limite para ele, porque ele é um adulto. Uma babá do meu filho falou quando nasceu... A gente fala, meu filhinho e tudo mais. Ela fala, não, fala o nome dele. Trata ele como Trata ele como se fosse uma pessoa, porque ele é uma pessoa. E ele entende. E aí eu consigo claramente entender quando o Luca e o Luigi, por exemplo, deixaram de ser seres que só estão tentando existir para entender. E aí você deixa de ser manipulado, não no mau sentido, mas manipulado. Você entende onde ele tá indo, os limites, e você começa a explorar o ser humano de outro lado. Mesma coisa com os idosos, né? Vozinho, vozinha, lá dentro não existe. Não dá. Se tem, não vi, não gosto, porque, poxa vida, né? É pelo nome, é a mesma coisa. É isso aí. Aí dá a sensação de pertencimento, eles começam a entender melhor, prestar mais atenção, e é a mesma coisa, a mesma situação. E dizem que o ser humano se sente valorizado, né? A palavra que o ser humano mais gosta de ouvir é o próprio nome. Então, quando você dá esse valor,
no mundo de hoje, que é tudo transação, é tudo dinheiro, é tudo rápido, é tudo isso. Como você falou, tua business. É isso aí. Quando você fala, oi, Michele, tudo bem? As pessoas acham até estranho. Tá chegando nesse nível, entendeu? Muda tudo. É que nem o pessoal que tá comprando meus treinamentos pro pilotos. Ah, quanto custa? É igualzinho, tá? Ah, quero saber quanto custa. Aí quando eu mando um áudio e falo, tudo bem, qual é o seu nome? Cara, me conta um pouco da sua história. As respostas são, nossa, eu esperava que viesse uma mensagem automática. Eu falei, não, cara. Eu quero te vender sim, fica tranquilo, mas é porque eu posso te ajudar. Só que se você não tiver no momento, eu não vou pegar seu dinheiro, porque depois você vai falar mal de mim, você vai ficar frustrado, não é sobre isso. E faz muito sentido, porque assim, não é perder, né? Não pegamos clientes por conta desse tipo de conversa. Que a família fala, não, você pergunta, né? Faz várias perguntas de como que tá o idoso, e a família diz, não, porque ele tá muito confuso e tudo mais, agora já deu a hora, tem que colocar. Eu falei, não, mas calma aí, já fizeram o exame de urina? Olha, eu acho que até já contei essa história aqui. Foram uns 4 ou 5 idosos que, após fazer o exame de urina, pronto, tratou, tá com infecção de urina e não precisou mais ir para casa de repouso. Então, assim, você tratar com uma... Porque, assim, e é até legal, porque no futuro, quando realmente precisar, vai procurar quem? Vai procurar quem orientou, olha aqui. Há quem fez É um diga... trabalho humanizado, né? Um dos grandes mentores meus fala, você quer vender mentoria? Beleza, só que a mentoria começa na chamada de vendas. Você tem que estar disposto a entregar valor de graça e transformar a pessoa naquele momento. Se ocorrer uma compra depois, é um mero detalhe. A relação começa ali. É uma consequência. É isso aí. Até porque se você é honesto, se você é íntegro, se você é educado, se você realmente quer ajudar as pessoas, isso vai perdurar e o resultado vai vir, falando de financeiro. Agora, se você tá com dívida no cartório, uma hora a máscara cai. No mundo nem precisa fazer nada, você vai tropeçar e vai cair. Vai cair. Agora, tem simples pessoas que estão nesse dilema hoje. O que você diria para essa pessoa que está com dúvida? Do de meu colocar? jeito de ser, só vai. É. Só vai. Só liga, só escuta. O que eu tento fazer no meu meio é... Eu sei que o meio é difícil e tudo mais, tem gente realmente oportunista, querendo arrancar o dinheiro para dar um treinamento, mas a minha abordagem é a seguinte, esteja disposto a uma conversa. Se você quer conversar, eu posso te ajudar. Se for para você fazer, você vai fazer o treinamento, se não for, você não vai fazer, mas esteja disposto a uma conversa. Eu digo que se você, hoje em dia, falando do piloto ali, se ele abrir o Instagram da minha empresa e olhar a caixinha de perguntas e dúvidas, a chance de precisar do treinamento tende a 0. Porque tá tudo ali. Isso já mostra muito sobre o que eu quero fazer com a comunidade que eu tô cuidando. Então, é genuíno e tudo mais. Tenho dúvida? Esteja disposto a uma conversa. Claro que pesquise, você tá largando entre aspas, né? Você tá cedendo a companhia do seu ente idoso para um lar que vai cuidar e tudo mais, que é especializado nisso. Então, esteja disposto a uma conversa. É um só vai, mas é um só vai sabendo o que tá fazendo, né? É isso aí. É um só vai, mas opa. Mas é legal, né? Que se você... Vamos ser inconsequente? Só vai. Se você tá disposto a uma conversa, você vai perceber. E às vezes, pode ser no melhor residencial, pode ser no Amar, mas às vezes as próprias sintonias, não bati, sei lá, tem alguma dúvida. Procura outra. É isso aí. Né? A oportunidade tem. E não é só essa questão, tem questão de... Vamos dizer que tem 3 casas muito boas. É casa, né? Aí uma tem idosos mais lúcidos, a outra tem muitos acamados. Ah, mas eu quero essa daqui, é muito boa. Tá, mas você tá levando um idoso acamado pro meio de lúcido, ou você tá levando um lúcido pra uma casa que também é muito boa, mas tá cheio de acamado. Não faz muito sentido, Perfil, isso não né? bate. É o perfil tem também que do avaliar idoso. tudo. Influencia. Então é bom ir, ver, avaliar e entender qual que é a melhor casa. Afinal, em teoria, eu estou tirando meu pai, minha mãe e meu avô da minha casa e eu estou colocando em outra casa. Eu quero que seja a extensão da minha casa. Exatamente. Como ele gostaria de viver? Como ele é lúcido e tudo mais, tá bom. Então ele gostaria de viver assim, gostei desse lugar. Vamos ser honestos, né? Se você tem uma relação boa com seus familiares, você sabe o que ele gosta, o que ele não gosta, aonde ele não gosta de ir. Claro. Enfim, ponto. Então você vai sentir. E aí depois é só uma questão de adaptação. Vai ter dificuldade? Que provavelmente, pela experiência que eu tive, o idoso ele não quer ir. O primeiro impasse é que ele não... Alguns, pelo que eu tô entendendo, já querem ir porque estão amadurecidos em relação a isso. Mas não porque são todos, né? mas Uma não são minoria. todos. Então saiba que vai necessitar do teu apoio para... Fica mais um pouquinho aí, vai dar certo, testa um pouquinho mais, mudança de hábito. Precisa de Normal. apoio, precisa de paciência, precisa de acompanhamento, precisa de um olhar mais humano. E é legal, porque vocês tratam isso com muita naturalidade. Tá, pra gente, a gente ó. tá preocupado, assim, nossa, será que vai dar certo? Ih, já vimos isso aqui, acho que umas 893 vezes. Isso mesmo. É bem só uma isso. questão de 15 dias. Dá 15 dias,
tá ótima. Tá querendo se quebrar de novo, já tá pulando no teto. É isso aí. É simples assim, é legal. É legal de ver. Alvin, a gente vai chegando pro nosso fim, mas eu sempre gosto de fazer uma pergunta que é assim, o que você gostaria de falar que às vezes a gente esqueceu ou não perguntou aqui? Eu acho que essa última pergunta foi muito boa, do só vai, acredite nas pessoas. É um resumo de tudo que eu falei aqui. Tem gente muito boa no mundo, disposta a ajudar. Não tenha vergonha de pedir ajuda, porque as pessoas precisam de pessoas cada vez mais, o ser humano tá aí. A pessoa que trabalha no marketing comigo fala que em época de ser humano tá virando um diferencial, e eu acredito plenamente nisso. Os meus atendimentos hoje não são por texto, são por áudio, e você já fazia isso há muito tempo. É acolhimento, né? E no meio de vocês, acolhimento é a palavra. Faz toda a diferença. Você tá recebendo. Então, dá para usar IA, por exemplo? Dá. Dá para usar para automatizar processo, burocracia e tudo mais. Só que nada vai substituir o acolhimento, o ser humano, o contato, estar presente. Não é sobreviver, é viver o dia de hoje como se fosse o último dia. Viver intensamente, porque senão, cara, beleza, vamos lá, vamos sair daqui, vamos lá no Instagram, vamos jantar e tal. O que você vai levar? Nada. Você tem que levar alguma coisa, nem que seja memória, né? Porque dinheiro a gente não leva, roupa não leva, sim. Mas a memória eu acho que fica. Então, só vai, aproveita e viva o dia de hoje. Acredite que tem pessoas boas como esses dois aqui que estão fazendo um trabalho fenomenal. A gente chegou num final de episódio. Eu jurava que quando eu convidei você, não previa esse tipo de conversa, sendo bem sincero. Eu, na verdade, queria até falar um pouquinho mais porque realmente ele nos ajudou bastante ali, tem ajudado em relação a processos e tudo mais, formas de pensar. Então eu queria... Só que assim, você entregou um episódio aqui pra nós que eu arrisco dizer que vai ser um episódio chave para quando uma família vier buscar e falar assim, ó, escuta isso daqui, veja esse episódio aqui, entendeu? Entenda um pouquinho melhor como que foi buscar, como que faz. Eu gostei bastante dessa conversa. Eu tive o privilégio, e pra mim foi fácil de ver uma pessoa que é querida, que é o padrasto da Kiev, minha esposa, a mãe dela e tudo mais. É muito mais fácil eu decidir, porque eu não sou exatamente o filho da mãe dele. Só que eu vi isso acontecer, e aí eu tive a capacidade de projetar próximos passos que não estão longe de acontecer. Meus avós ainda são vivos e tudo mais, eles já precisam de auxílio. Meu avô passou por um perrengue muito recentemente, que quase bateu as botas, mas se recuperou muito rápido, mas porque ele é muito ativo. E aí eu tive a capacidade de fazer uma reflexão para trás. Projeção, futuro, saúde, dinamismo, movimentação e tudo mais. E você conseguiu fazer isso porque você estava inserido no contexto? Com certeza absoluta. Até porque eu vivi, né? Se eu não tivesse entrado lá um dia, talvez eu fizesse parte da estatística da crença cultural de que o lar de idosos é o lugar para largar para lá. Então você estava inserido, você estava ali naquele meio. Então você conseguiu ter você viveu os dois lados mesmo, né? E sejamos honestos, né? Uma coisa é você ouvir que, por exemplo, nossa, meu lar de idosos é legal e tudo mais. Outra coisa é você ir lá e ver o dia a dia. É isso aí. Para alguns não vai ser fácil, é uma carga emocional pesada. Mas o jeito com que as pessoas lá dentro levam deixa muito mais simples de entender o motivo pelo qual as pessoas estão fazendo o trabalho que estão fazendo. É uma besteira, mas eu costumo dizer para os clientes quando me ligam, assim, ou mandam um áudio e falam assim, olha, eu posso vender o mundo das Países Maravilhas para você, mas assim, por exemplo, uma coisa muito simples. Olha, minha casa é cheirosa. Falar é uma coisa, agora vai lá ou não sente o cheiro de xixi no ambiente. Cara, é muito diferente, né? Então, estar tem que ir pra ver. Só vai, gente. Terminamos esse episódio com só vai. Só vai. Alvin, obrigado. Esse é o mimo que a gente tá dando pra você. Eu vou precisar, eu vou usar. É isso aí. Muito obrigado pela sua presença. Alvin, me fala um arroba pro pessoal te seguir. @Alvin Espínola, não é Alvin os Esquilos. Depois eles colocam aqui, é quase. Ou então, se quiser falar sobre aviação, é @aviapref, tá bem aqui, ó. Mas vai ser um prazer atender, vai ser um prazer participar. Vai ser um prazer ter uma conversa, independente do que você quer. Estou disposto a ajudar. Se o negócio evoluir para um business, ótimo. Mas primeiro você tem que conversar com as pessoas. Muito legal, muito legal. Muito bom. E se esse episódio te ajudou a enxergar o cuidado com outros olhos, compartilhe com alguém da sua família ou com alguém que esteja vivendo essa decisão nesse momento.
E se você quer acompanhar conversas que ajudam a quebrar tabus sobre velhice, cuidado, qualidade de vida, siga o podcast Amar Residencial. Compartilhe esse episódio, ajude a levar mais informação, acolhimento, consciência para as outras famílias. E nos vemos no próximo episódio, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.